Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 7. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que foi discutido relacionado à matemática financeira. Para quê, professor? Já nós teremos as nossas avaliações e um dos pontos cobrados lá tem algumas questões que estão relacionadas a este conteúdo tão presente, professor, no nosso cotidiano, como também nas questões da prova, que é o mais importante. Professor, o que a gente precisa saber para trabalhar com matemática financeira? Primeiramente, entender o cálculo percentual e suas aplicações no dia a dia. Aplicações estas relacionadas a um aumento, a um desconto, a um lucro e a um prejuízo. Eu acredito que vocês recordam bem quais são os processos resolutivos que nós temos à nossa disposição para fazer o cálculo dessa porcentagem. Apresentei N formas, ficou a critério de vocês escolher o processo do seu coração. Professor, tem o processo tradicional, aquele que define a porcentagem como sendo uma fração, como sendo uma parte de algo maior. Você lembra como que nós utilizávamos o processo fracionário para fazer o cálculo de uma porcentagem? Deixa eu puxar aqui na minha memória. Professor, para calcular a porcentagem de um número, nós escrevíamos a porcentagem na forma fracionária e multiplicávamos pelo número. Seria este processo para resolver tanto o simples cálculo percentual, como resolver também situações, problemas que envolvem aumento, desconto, lucro ou prejuízo. Professor, segundo processo resolutivo, a nossa velha e tradicional regra de 3, que por mais que nós tenhamos, na realidade, à nossa disposição alguns processos práticos, a regra de 3 às vezes se faz necessária. Ela fica mais simples, ela fica mais palpável, faz com que eu compreenda o desenvolvimento de algumas questões de forma mais fácil. Você vai ver em algumas questões que eu trouxe que ela é essencial. E não posso deixar de lembrar a vocês o processo prático. Dá teus pulos. Já estou vendo galerinha chegando aqui. Boa noite, grande Gabriel. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para você que já se encontra na escola, nos acompanhando aqui pelo IPTV. Estou com os dois chats ao vivo, tá bom? Chat do YouTube, chat do IPTV. Então, na hora que surgir a dúvida, como sempre, a participação de vocês é essencial. O que a gente vai fazer? Recordar todo o tópico da matemática financeira e vamos começar definindo a porcentagem. Como que eu faço o cálculo da porcentagem de um número da melhor forma possível, aquele que minimize o meu trabalho. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, matemática financeira, porcentagens e aplicações. Vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo de porcentagens e aplicações. Vocês recordam qual que era o processo que vocês estavam utilizando? O dos pulinhos, né? Pulitos, Gabriel. Tem o processo, professor, dos pulinhos, que a gente entende que para calcular qualquer porcentagem, professor, basta apenas que nós saibamos calcular duas delas. Quais, professor? Saber calcular 10%, saber calcular 1%. E não será necessário cálculo algébrico algum. Eu vou apenas deslocar a minha vírgula. Eu vou correr, professor, com a minha vírgula uma casa decimal para a esquerda para estar encontrando 10% de qualquer valor. Ou eu desloco a minha vírgula duas casas decimais para a esquerda e encontro 1% do meu valor. O resto é consequência. Qualquer outra porcentagem será consequência dessas duas. Mas espera aí, professor. Falando uma linguagem mais simples, você vai dar os pulos com a vírgula. Literalmente, se você der um pulo com a vírgula para a esquerda, o valor que você encontrar é o 10%. Se você der 2 pulos com a vírgula para a esquerda, o valor que você vai encontrar é 1%. Professor, mas diz o seguinte, e as outras porcentagens? Essas duas aí tudo bem. As outras também têm pulo? É 3 pulos, 4 pulos? Não, só são essas duas. O que eu quero que vocês entendam é que porcentagem é fração. Se porcentagem é fração, ela é um pedaço de algo maior. Então, a partir dessas duas, eu consigo chegar nas demais. Como assim? Se eu sei calcular de cabeça, lógico que dá para calcular de cabeça, 10% de um valor, a consequência é eu saber quanto que vale 20%, 30%, 40% e aí vai. A consequência, professor, de eu saber 10%, que é só dar um pulinho, é eu saber 5%. Como que eu faço isso, professor? 5%, raciocina comigo. Lógica, lógica.
Professor, 5% tem que ser a metade de 10%. Faz sentido, não é verdade? Professor, e como é que eu faço para calcular 15%? Gente, vamos analisar por partes. Toda e qualquer porcentagem pode ser obtida de duas formas. Eu posso fazer o cálculo percentual, isso para qualquer tipo de situação da matemática financeira, simplesmente, professor, pela união de partes ou pela subtração de partes. Então, 15% é um dos exemplos da união de partes. Eu posso juntar uma parte de 10% com uma parte de 5%. Se eu juntar 10% com 5%, óbvio, professor, que eu vou ter 15%. Dá para fazer isso? Vamos começar com uma situação para a gente recordar este processo e cabe a você ir fazer seus questionamentos e a gente, sempre que possível, a gente orienta. Olha, nessa situação também poderíamos pensar assim. Só que vai dar mais trabalho ou menos trabalho? Você confere, você analisa. Vem cá, olha aí, a primeira situação que a gente vai colocar é a porcentagem de forma prática. Qualquer porcentagem você pode fazer o cálculo desse jeito. Já pensou? Você vai fazer uma compra, já chegou na loja e disse assim, moço, eu vou pagar no monte. No monte. Quando a gente paga no monte, a gente quer o quê? A gente quer desconto. Ah, professor, normalmente já está até lá na placa, né? Já é tradicional. O tradicional desconto à vista é de quanto? As lojas já dão para a gente 10%. Mas eu, como não sou bobo nem nada, eu vou lá assim, ó, vou assim pelas beiradas, igual mineiro, comendo pelas beiradas lá. Chego lá, digo, moço, é no monte. Não, moço, no monte é à vista, é a mesma coisa. Moço, você não está entendendo, é no monte. No monte é no monte, moço. Arrume um desconto maior aí para mim. Eu estou vendo aqui que está até com risco aqui. Cadê a caixa do produto? Nem tem caixa mais o produto. Me arrume mais uns 5%. Me arrume mais uns 5% aí. Aí a gente fecha negócio. Tem que saber, ó, tem que ficar adulando lá até dar certo. Como tu tá caro, meu amigo, eu peço mesmo, eu não tenho vergonha não. Então, a ideia aqui é a seguinte. Para qualquer situação, problema, inclusive situações, problemas do nosso cotidiano, cara, eu saber fazer isso aqui é muito massa, cara. Porque se tu chegar, tu já pensou, tu chegar lá na loja, tanto 10%, aí tu de cabeça, é tanto, rapaz. Aí o cara lá na calculadora, e tu tanto, rapaz, tu não sabe pular? Tu não sabe pular, eu sei pular. Como é que eu calculo 10%? O pessoal que está se conectando agora está se perguntando, que é isso, negócio de pulo que o professor está falando? O professor é doido. 10%, professor, eu dou um pulo. Não pulei não. O Gabriel disse que um dia desse foi pular, disse que ia torcendo o pé. Já quieta aí, Gabriel, não vai pular não. Professor, 10% um pulo? É, professor, esse um pulo, gente, quer dizer que eu vou correr com a vírgula. Vou dar um pulo com a vírgula para a esquerda. Professor, e 1%? Professor, 1% são 2 pulos. Pronto, professor, foi a matemática financeira quase toda aqui. Até porque tem 2 sistemas de capitalização, um deles, eu posso usar muito isso aqui também, que é o juro simples. Professor, e juro composto também dá para usar a regrinha dos pulos? Dá, também dá, mas se eu for fazer o meu cálculo mês a mês. Então, dá de eu pular no cálculo da porcentagens e aplicação dentro do sistema de capitalização simples e também dá da gente dar nossos pulos no sistema de capitalização composta. Aí não era brincadeira não, Gabriel. Quer dizer que no dia que eu dei a aula, que eu disse que era para pular, tu pulou mesmo, foi? Cara, deixa disso, rapaz. Não, rapaz, era brincadeira. O pulo era com a vírgula aqui. Tu levou muito a sério o pé da letra o negócio aqui. Olha o pessoal de Sussuapara chegando. Opa, Sussuapara, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Nossa aula ao vivo, tá bom? Chat IPTV ao vivo. Fiquem à vontade para estar participando. Hoje, vocês que acabaram de se conectar, vocês vão aprender a calcular qualquer porcentagem sem fazer conta. Vamos lá, professor. Como é que eu vou fazer? Vamos pegar um valor, lógico, não é? Para a gente estar aprendendo isso aqui. Professor, você imagina eu perguntar para você, eu quero que você calcule 10% de R$700. Primeiramente, o que é que você vai fazer? Localizar a vírgula deste valor. Professor, R$700, onde é que fica a vírgula? Se eu não ver a vírgula do número, ela sempre fica no final dele. Então, professor, como é que o senhor calcula 10%? Deixa eu habilitar aqui minha caneta. Professor, o senhor está dizendo aqui que para calcular 10%, o senhor vai dar um pulo. Como assim? Deixa eu anotar o meu 700 aqui, grandão, para tu ver. Ou como diz o menino, mar maior. Professor, bote mar maior. Bote aí, para me enxergar, que eu estou no celular aqui. Professor, está vendo a vírgula lá do cara? Tô, professor. Olha como é fácil. Você pega a vírgula, você imagina, você pega a tua caneta, coloca em cima daquela vírgula lá. Colocou? Dá um pulo com essa vírgula para a esquerda. Foi, professor, pulei. Você viu que ela mudou de lugar?
Se eu der um pulo com a vírgula. Professor, se a vírgula sair do final e der um pulinho para a esquerda, vai ficar 70,0. Vocês acabaram de calcular 10%. Como assim, professor? Já achei 10%? Já. Você acabou de descobrir que 10% de 700 é 70. Vocês entenderam? Professor, então, peraí. Se fosse R$300, eu quero 10%. Dá um pulo de cabeça, dá 30. Professor, eu tenho R$250. Dá um pulo, fica 25. Professor, eu tenho R$180, professor. Dá um pulo. Ah, professor, dá 18. Aprendi a calcular 10% de qualquer valor. Mais gente chegando, Lagoa do Sítio, boa noite, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para estar participando. Mais gente chegando. Eu gosto é quando a turma está cheia, mas principalmente quando tem participação. Não se acanhe, não. Não se acanhe, não. Todo mundo entendeu? Professor, mas aí é porque o senhor está me dando um número inteiro. E se for tipo assim, R$1,50, professor? Como é que eu faço para achar, professor? R$1,50. Professor, se o senhor tem R$1,50, está aqui, R$1,50. O processo não muda. Pega a tua canetinha, coloca em cima da vírgula. É para dar quantos pulos para achar 10%? Professor, para achar 10%, se eu dar um pulo, ó, a vírgula vai parar aqui, professor. Professor, se a vírgula parou aqui, você vai ter que botar, vai ficar 0,15. Olha, professor, 10% de R$1,50 é 15 centavos. Então, é só pegar a vírgula, dar um pulinho para a esquerda e verificar quanto que fica o meu número. Só isso, professor? Só. Todo mundo entendeu 10%? Acho que sim, professor. E para achar 1%, eu acho que se você já entendeu a lógica do 10%, professor, 1%, a única diferença é que o senhor vai dar 2 pulos, professor. Anota os 700 aí. Eu quero que tu calcule 1% de 700. Professor, 1% de 700. Deixa eu botar aqui o caramar maior, que é para ficar bem visível. Tá lá os 700 grandão, professor. Tá vendo a vírgula? Tá, não tá? Ao invés de ser um pulo, dá 2. Daí, pula comigo aí, ó. 1, 2. Você tá vendo onde que a vírgula vai parar? Tá. Professor, a vírgula vai ficar ali entre o 7 e o 0, professor. Então, vai ficar 7,00. Isso. 7,00 é quanto? Professor, é R$7. Se aprendeu a calcular 10%, se aprendeu a calcular 1%. Professor, de qualquer valor eu posso dar esses pulos? Pode, gente. Pois espera aí, professor. Se o senhor tem R$189, quanto que é 1%, professor? Dá 2 pulos aí para você ver. R$189, 1, 2, professor. Vai ficar entre 1 e o 8, né? Vai ficar R$1,89. Ih, professor, é fácil assim? Não é fácil? Tá, professor, mas aí tudo bem, essas duas eu já entendi. E as outras porcentagens, professor, como é que eu faço para achar qualquer outra porcentagem, professor? Não é fácil, né, Gabriel? Professor, é tipo assim, toda porcentagem é parte. Toda porcentagem, professor, representa um pedaço de algo maior. Então, qualquer outra porcentagem, trabalha comigo aqui, você já entendeu que 10% de 700 é 70 e que 1% é 7. A partir desses dois resultados, que você sabe como nós chegamos nele, eu posso te perguntar qualquer outra porcentagem. Como assim, professor? Eu posso te perguntar, por exemplo, quanto que é 5% de 700? Quanto que é 15% de 700? Quanto que é 20% de 700? Como é que eu vou fazer? Analisar a proporcionalidade. 5%, por exemplo. Professor, 5% tem que ser a metade do 10%. Você não descobriu, dando teus pulos aí, que 10% é 70? Se 10% é 70, 5%, professor, vai ser a metade de 70. Foi, professor, foi super, mega, hiper fácil. Professor, agora 15% vai ser mais difícil? Não, de forma alguma. Eu quero que você entenda que este 15% que nós temos aqui, professor, ele pode ser obtido juntando partes. Como assim, professor? 15% é um pedaço de 10% com um pedaço de 5%. Os dois resultados que você já tem logo acima. Quanto que é 10%? Professor, 10% é 70. Quanto que é 5%? Professor, 5% é 35. Logo,
Se eu juntar 70 com R$35, nós vamos ter R$105, que corresponde ao nosso 15%. Ou seja, o 15% eu encontrei pela união de partes. Gabriel, pode ser também pela diferença. Pode ser também pela diferença. Só que a diferença ela é interessante quando a gente tem uma porcentagem próxima de um valor inteiro, de um valor redondo, como a gente coloca assim, um valor fechado, selado, que vocês aí do Pará, vocês gostam muito de falar, né? Até aprendi já a gíria aí. Gíria não, no caso é o vocabulário mesmo, é a cultura. Professor, tipo 28%. 28% está perto do 30%, está quase chegando em 30%. Aí esse aí a gente encontra por diferença. Ah, professor, acho que eu entendi. Então, o 15% vai dar R$105. 20% eu tenho certeza que pela lógica vocês já entenderam. Tenho certeza que pela lógica vocês já entenderam. Professor, 20% seriam quantas partes de 10%? Professor, 10% não é 70%? Professor, então 20% é 2 pedaços de 10%, é 2 pedaços de R$70. R$70 mais R$70, professor, dá R$140. Olha só, acabei de encontrar 3 porcentagens aí, super, mega, hiper rápido, porcentagens estas, que estão presentes na grande maioria das situações, problemas, das avaliações. Então, já tenho como calcular de cabeça, professor? Tem sim. E não é só no âmbito da matemática financeira. Eu também preciso saber trabalhar com porcentagem dentro da estatística, dentro da análise de dados, dentro da análise e interpretação de gráficos e tabelas estatísticas. E vão estar bem presentes no nosso cotidiano. Nós estamos em ano de censo demográfico, nós estamos em ano eleitoral. Toda hora vai chegar pesquisa de intenção de votos para vocês. E, professor, é mesmo, toda hora é tantos por cento para o candidato A, tantos por cento para o candidato B, sempre nessa situação. Beleza, professor, me dá mais exemplos? Olha só, eu posso pedir para você calcular algo assim mais quebrado, que você vai dizer, ah, professor, mas aqueles ali tá fácil. Aqueles ali tá fácil, professor. Eu quero ver o seu calcular 0,5%, que é quebrado, 2%, 18%. Ah, professor, é mais difícil. Não. Segue a mesma ideia. Segue a mesma ideia. Toda porcentagem é parte de algo maior. Então, 0,5% é a metade de 1%. 0,5% é a metade de 1%, concorda comigo? 1% não é R$7? 1% não é R$7? É. Então, 0,5% tem que ser a metade de R$7. Quanto que é a metade de R$7? R$3,50. Eu tenho certeza que você está acompanhando caladinho aí, mas está entendendo. E 2%? Professor, 2% são 2 partes de 1%. 2% de R$700, eu não estou vendo lá que 1% é 7? Tá, se 1% é 7, 2% vai ser R$14, professor. Ah, mas aquele ali não dá para a gente fazer de cabeça, aquele lá é 18%, professor. Com certeza, bem mais difícil de nós encontrarmos. É aqui que eu quero que você raciocine. Você lembra que o 15%, esse 15% aqui, eu calculei para você, professor, como sendo 10% mais 5%. Ou seja, nós conseguimos chegar no 15% pela junção, pela soma de partes. Mas eu também posso chegar nesse 18%, pode ser pela soma de partes? Pode, professor. Mas também pode ser pela diferença, pela subtração de partes. Como é que isso vai funcionar? Se você pensar direitinho, 18% está quase fechando os 20%. Então, eu poderia dizer que o 18%, professor, seria 20% menos 2%. Professor, quem escolhe sou eu? Eu podia dizer que 18% é 10%, mais 5%, mais 1%, mais 1%, mais 1%? Pode, só que daria mais trabalho, não é verdade? Professor, realmente, 18%, se eu raciocinar desse jeito, vai mais rápido. Vai mais rápido. Porque seria 20% menos 2%. Professor, então, peraí, 20% menos 2%. Quanto que é 20%? O professor já está lá, o professor, do lado do 18%. Do lado esquerdo do 18%. 20% é 140, professor. 20%
é 140. Quanto que é 2%, professor? 2% é 14. Ah, então 18% é só eu pegar o 140 e tirar o 2%, que é 14. 140 menos 14 dá quanto, professor? 140 menos 14 vai dar exatamente R$ 126, que corresponde a 18% de 700. Vocês entenderam? Tem como a gente colocar uma atividadezinha rápida que vocês possam estar calculando para mim várias porcentagens de um único valor? Se utilizando desse processo prático para saber se você entendeu mesmo e participando, principalmente. Pode ser, Lagoa do Sítio? Vem cá comigo então. Olha só, professor. Olha essa situação aqui. Ah, eu pensei que já era atividade. Ainda tem a relação da porcentagem com a fração. Que relação é essa, gente? Toda porcentagem é fração. Então, se eu estiver trabalhando, professor, com uma situação problema, em que nesta situação problema eu tenha uma fração, eu tenho um pedaço de um todo, eu posso representar esta fração na forma percentual. E é isso que a gente está recordando na nossa aula de hoje. Olha a situação que foi proposta para vocês lá. Associe cada uma das frases abaixo com a letra indicativa da porcentagem correspondente a ela. Aí tem lá, professor, letra A, 60%, B, 42%, C, 85%, D, 40%, E, 70%, F, 65%, G, 80%, H, 38% e 64%. Temos algumas porcentagens quebradas também ali com vírgula. Ó. J, 85,5%, K, 37,5% e o L, 50%. Olha a primeira proposição lá. Ele disse 7 em cada 10 alunos estudam matemática todo dia. 7. Olha o que é que ele está falando para mim. 7 em cada 10. Ou seja, 7 alunos de um total de 10 estudam matemática. Se eu perguntasse, gente, isso aqui é uma parte do todo. Eu posso representar esses 7 em cada 10 na forma de fração? Pode, professor. Qual que seria a fração? Qual que seria a fração que corresponde ao total de alunos que estão estudando matemática? Professor, 7 em cada 10 vai dar 7 sobre 10. Então, o senhor acabou de achar a fração, é isso? Acabei de achar a fração. Gente, vê se você puxa na memória. Como é que nós fazemos para uma fração virar porcentagem? Eu estou numa situação, professor, que eu tenho as quantidades, professor, eu tenho um tanto de alunos que gostam de matemática, eu tenho o total de alunos da escola, eu conseguiria achar a fração que representaria a quantidade de alunos que gostam de matemática. Prof, eu acho que eu lembro, o senhor disse para mim que para uma fração virar porcentagem, é só você pegar ela e multiplicar por 100. Toda fração para virar porcentagem, qualquer fração, gente, qualquer número com vírgula, se você quiser saber qual é a porcentagem que aquela fração, que aquele número decimal representa para mim, é só multiplicar por 100. Faz a conta aí comigo agora. 7 décimos, professor, que é 7 alunos, para um total de 10, professor, vai ficar 7 vezes 100, dá 700, dividido por 10. Corta esse zero com esse zero, está aqui, professor. 70% dos alunos estudam matemática todos os dias, para esta proposição aí, que nós acabamos de colocar para vocês. Olha a segunda proposição. Dá para achar uma fração também? Deixa eu ver, professor. Na segunda fração, ou desculpa, na segunda proposição, ele diz que 3 em cada 8 torcedores paulistas são corintianos. Professor, será que aquele 3 em cada 8 representa para mim uma fração? Representa, professor. 3 em cada 8? Vamos ver aqui, professor. Ele está dizendo aqui para mim, professor, que 3 no meio de um total de 8 torcedores são corintianos. Então, ele está dizendo para mim, professor, que a fração
que representa, professor, os torcedores paulistas que torcem para o Corinthians, é representado por este 3/8. Esta é a fração, vocês entenderam? 3 no meio de 8 paulistas. 3 no meio de 8 são corintianos. Agora, se eu te perguntasse quantos por cento dos torcedores paulistas são corintianos, era só transformar aquela fração em porcentagem. Como é que nós fazemos isso? Professor, qualquer fração, para virar porcentagem, é só multiplicar por 100, professor. Faz a conta, vai ficar 3 vezes 100, professor, dá 300 sobre 8. Aí, professor, tem que dividir. Já ia esquecendo, professor, a letrinha aqui. Aqui na primeira proposição deu 70%, professor. Qual é a letrinha aqui, ó? 70%. Professor, a letrinha aqui é a letra E, professor. Ele queria que nós atribuíssemos uma letrinha lá da tabela, não é verdade? Descobri, já a letrinha E. No outro lá, tem que dividir 300 por 8, não é? O professor vai ficar... Deu quanto, Gabriel? 38? Não. Dá exato, não. Vai dar quebrado, Gabriel. E não tem 38 lá também na tabela, não, ó. Não tem, não. 300 dividido por 8, se nós fizermos a conta ali, professor, vai ficar 150 por 4, 75 por 2, professor, vai dar 37,5%, professor. Vai dar 37,5%. Professor, qual que é a letra lá, professor, que representa os paulistas que torcem lá para o Corinthians? Professor, 37,5%. Está aqui, professor. É a letra K, professor. É a letra K, professor, que corresponde o 37,5%. Deu certo? Corrigiu aí, Gabriel? Prof, faz as outras. Tem mais? Tem. Vamos lá ainda, ó. Aqui, proposição 3 e proposição 4. 32, olha como dá a fração, parte de um todo. 32 em cada 50 pessoas, ou seja, 32 de um total de 50 pessoas entrevistadas, assistem novelas. Será que você está dentro desta fração aqui? Professor, a fração que corresponde às pessoas que assistem novela. Professor, 32 pessoas no meio de 50 disseram que assistem novelas. Achei a fração. Se eu mudasse a pergunta para vocês, quantos por cento dos entrevistados assistem novela? Quantos por cento dos entrevistados assistem novela? Aqui a questão já está dizendo para mim que 32 pessoas assistem novela, não 32%. Professor, se o senhor achou a fração, para que uma fração vire porcentagem, é só o senhor multiplicar por 100. Toda vez, professor, toda vez que eu quiser transformar uma porcentagem, ou melhor, uma fração em porcentagem, é só multiplicar por 100. Ficaria 32 vezes 100 e o resultado dividido por 50. Daria 3.200 dividido por 50. Mas, caso eu perceba a possibilidade de uma simplificação, eu posso simplificar ali aquele 100 com os 50, professor. 100 e os 50, ambos dão para dividir por 50. 50 por 50 sobra 1, 100 por 50 sobra 2. Multiplica quem sobrou após a simplificação. 32 vezes 2 dá exatamente 64%. O que eu acabei de encontrar? Que 64% das pessoas entrevistadas assistem novela. Qual que é a letra correspondente aqui? Professor, é a letra I, professor. É a letra I. E a última lá, 17 em cada 20 alunos tem máquina de calcular. 17 em cada 20 alunos tem máquina de calcular. Eu poderia mudar a pergunta. Professor, aqui eu sei que são 17 alunos. No meio de 20, que tem calculadora, né, professor? Quantos por cento dos alunos têm calculadora?
Quantos por cento dos alunos têm calculadora? Eu achava a fração primeiro. Professor, a fração que representa os alunos que têm calculadora é 17/20. Achei a fração. Espera aí, professor, o senhor está dizendo para mim que sempre que eu precisar calcular a porcentagem, se eu tiver as quantidades e eu escrever essas quantidades na forma fracionária, para mim encontrar a porcentagem que representa, professor, esta fração, é só pegar ela e multiplicar por 100? É só multiplicar por 100. Olha mais gente chegando aqui no nosso YouTube. Elisanete, não é isso? Elisanete Anunciação. Meu boa noite, querida. Seja bem-vinda. Um abração pessoal lá de Pajeú, do Piauí. Eu acho que é da Unidade Escolar Cipriano Vieira de Sá. Acredito que seja isso mesmo. Seja bem-vinda, tá bom? Nosso chat ao vivo. Fique à vontade para você participar. Um abração pessoal de Pajeú, do Piauí. Vamos lá? E aí, professor, como é que vai ficar? E vocês que estão quietinhos aí pelo IPTV, estão com vergonha? Não acredito. Já já nós iremos, tá bom? Chegar em situações, problemas, onde você vai perceber, caramba, é fácil. Dá para me fazer sem muito trabalho, sem muita conta. Eu estou vendo que muitos polos acabaram de se conectar, perderam a introdução inicial da nossa aula. Sabe o que foi que nós recordamos? Nós recordamos como fazer o cálculo da porcentagem de qualquer número de cabeça. Não acredita? Quando você puder, depois você volta, tá bom? Volta lá, professor, o videozinho e dá uma olhada lá como é que eu faço para calcular a porcentagem de qualquer número. Aqui, nesse exato momento, nós estamos visualizando a relação que existe entre fração e porcentagem, para não dizer que fração e porcentagem é a mesma coisa. Professor, multiplica lá por 100. O senhor pode pegar lá 17 vezes 100 dá 1.700 e o resultado dividido por 20. Ou eu posso simplificar. Estou vendo que aquele 100 dá para simplificar com aquele 20. Tanto 100 quanto 20, ambos são divisíveis por 20. Vou simplificar então, professor. 100 e o 20, ambos dividido por 20. 20 dividido por 20 sobra 1. 100 dividido por 20 sobra 5. Se nós multiplicarmos quem sobrou, sobrou 17 vezes 5, professor. 17 vezes 5 vai dar exatamente 85%. Qual que é a letrinha que corresponde a 85%? Cadê? Não, é isso mesmo? Dá 85 certinho, Gabriel? Eu botei aqui o teu, deixa eu ver aqui. 17... Ah, tá ali, achei, eu pensei que eu não tinha visto. É o C, C de Canal Educação. Já tinha até esquecido, não tinha visto na realidade, é o C. Letrinha C, deu exato mesmo, deu exato. Eu não tinha enxergado, eu enxerguei o 85,5, que seria a letra J. Professor, você achou cada uma das letrinhas. Vocês pegaram a ideia que se eu achar uma fração, para transformar esta fração em porcentagem, basta apenas que nós multipliquemos esta fração por 100. Beleza? Prof, eu acho que eu entendi. Era aqui que eu estava comentando agora há pouco. Eu quero que você faça o cálculo de várias porcentagens sem a necessidade de conta, de cabeça. Será que a gente consegue? Vamos ver aqui, professor. Olha só, uma família inteira, tem rendimento mensal de R$ 2.800. Juntando lá o dinheiro do papai, da mamãe, do titio, da titia, quem mora lá na casa. Juntou o dinheiro de todo mundo, deu R$ 2.800. E essa família gasta 25% desse dinheiro com alimentos, 14% com aluguel, 17% com transporte, 8% com saúde, 5% com roupas e 10% com outros itens. Eu quero que vocês calculem comigo, quantos reais ele gasta, professor, com cada uma dessas alternativas aí. Olha só, agora há pouco eu orientei vocês como calcular 10% e 1% pela regrinha dos pulinhos, não é verdade? A gente dava os pulinhos da gente, conseguia achar o 10% e o 1%.
Só que existem outras porcentagens que também não precisa de pulo e também não necessita de muito cálculo. Uma delas é o 25%. Como é que nós achamos 25% sem a necessidade de conta? Posso fazer conta, posso fazer regra de 3, alguns correm para a regra de 3 para achar 25%, não precisa. Outros se utilizam do processo fracionário, também não precisa. Quando é que eu vou fazer conta mesmo, gente? Quando é que eu vou fazer conta, professor? Quando o valor estiver muito quebrado mesmo. Mas esse aqui é tipo assim, professor. Esse valor, professor, ele é o valor total que o senhor tem. Ele é o meu 100%. 2.800, né? O dinheiro todo é o 100%. Se eu perguntasse para você se esse valor é o 100%, quanto é que você acha que vale 50% deste valor? Professor, olha, eu aprendi que 50% é sempre a metade. Quando eu estou na rua, cara, paga aí 50%. Metade da conta é para ti, metade da conta é para mim. 50% para ti, 50% para mim. Professor, então, 50% daquele valor é 1.400. Segue a mesma linha de raciocínio. O que é o 25% de um valor? Professor, 25%, professor, é a metade dos 50%. Se o 50% é a metade dos 100%, 25% é a metade dos 50%. Eu até brinco, 25%, professor, é a metade da metade. Professor, a metade de 1.400 é exatamente 700. Professor, 25% em alimentos corresponde a exatamente R$700. Vocês entenderam como foi o meu pensar? Certeza? Perguntem. Ah, professor, eu entendi. Se eu sei calcular, ele não está pedindo aí, mas se eu sei calcular, professor, 50%, se eu sei calcular 25%, se eu somar os 50% com 25%, eu já tenho 75%, não é verdade? Caramba, é mesmo. Então, se eu perguntasse, calcula para mim 75%, a minha ideia era achar os 50%, achar o 25% e juntar. Eu já conseguiria calcular 75%. Mas, professor, na letra B lá, ele quer que o senhor calcule 14%. Como é que o senhor vai fazer para calcular 14%? Professor, tipo assim, eu posso dizer que esse 14% aqui, ó, é a mesma coisa que 10% mais 4%. E, professor, não resolveu muita coisa, não. Como é que eu vou fazer, então, para achar o 14%? Gente, a regra prática, que é a regrinha dos pulinhos, que eu recordei com vocês hoje. Como é que eu acho, professor, 10% de 2.800? Como é que eu acho 1%, professor, de 2.800? 10% e 1%, eu recordei com vocês que dá para a gente encontrar pela regrinha dos pulos. 10% é um pulo, dá um pulo com a vírgula no 2.800. Só dá um pulinho com a vírgula para a esquerda. Professor, se eu der um pulinho com a vírgula, 10%, professor, corresponde exatamente a R$280. 10% é 280, foi fácil. Se eu quiser 1%, professor, 1% o senhor vai dar 2 pulinhos com a vírgula. 2 pulinhos com a vírgula, professor, 1% corresponde a exatamente R$28. Não precisei de conta, concorda comigo? Tá, professor, mas lá o senhor quer 14%. Prof, pensa comigo. Se eu sei 1%, professor, eu sei quanto que vale 4%. 4%, professor, são quantos pedaços de 1%? Professor, 1% mais 1% mais 1% mais 1% dá 4%. Logo, 28 mais 28 mais 28 mais 28. Ou 28 vezes 4. Professor, vai dar R$112, 4%. 4% dá R$112. Ah, então eu já sei, professor. 10% é 280. 4%
é 112, professor. Logo, 14% deste valor vai dar quanto, professor? É só somar. 280 com 112 vai dar R$ 392. R$ 392 é o que se gasta com o aluguel. Se você pegou a ideia, vai pensando aí. E para nós acharmos 17%? Lembra que qualquer porcentagem pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Vai pensando aí que eu volto já já com a solução. Não é intervalo, 2 minutinhos, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já.